Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada irmão aqui presente. Louvado seja o nosso Deus. Que bom, irmãos, nos encontrarmos aqui mais uma vez, mais um domingo, para partirmos o pão, tomarmos o cálice e cumprir o mandamento do nosso Senhor Jesus, que nos diz que todas as vezes que comerdes este pão e tomardes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E eu achei uma alegria muito grande, que o primeiro cântico, que nós cantamos aqui nessa manhã, Te agradeço, Senhor, pelo teu grande amor. Te agradeço, Senhor, pela tua bondade infinita. Porque se não fosse o grande amor do nosso Senhor Jesus pela vida de cada um de nós, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela sua bondade infinita, há muito teríamos perecido. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor. Alguns dias atrás, na última reunião dos bairros que foi feita na casa do nosso irmão Sérgio Marcos, ele compartilhou parte do Salmo 23 conosco lá. O Samuel também, domingo passado, falou com muita propriedade, sobre o Salmo 23, coisas até que a gente, de um ângulo que nós não conhecíamos. Às vezes conhecíamos, às vezes não. Eu quero falar um pouco sobre esse salmo também, o Salmo de Davi. Mas antes vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por essa manhã que aqui nos encontramos. Estamos aqui por causa do Senhor, por causa do teu grande amor, por causa da tua bondade infinita. Nos abençoa aqui nessa manhã. Nos abençoa aqui no compartilhar, no partir do pão, para tomarmos o pão, tomarmos o cálice. Abençoa, Senhor, cada irmão que se encontra aqui nessa manhã, que possamos ser fortalecidos pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Receba a nossa gratidão aqui nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Irmãos, então vamos para o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então aqui está um salmo escrito por Davi, Aí, quem era Davi? O escritor desse salmo? Todos os irmãos sabem, Mas eu quero Quero voltar atrás na história de Davi, um pouquinho, para nós darmos o seguimento a esse compartilhar. Saul foi o primeiro rei ungido por Deus. Saul foi rejeitado. E Samuel foi enviado a Jessé, o belemita. Porque
Deus já tinha escolhido outro rei para substituir Saul. Então Samuel é enviado ali a Belém e vai na casa de Jessé. Quando ele chega ali, as pessoas ficam assustadas, né? O que o profeta veio fazer aqui? É de paz que vieste? Ele é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Então ele vai na casa, né, de Jessé e ele quer ver todos os filhos de Jessé. E Jessé coloca todos os filhos ali diante de Samuel. E o primeiro que Samuel chega e vê é Eliabe. Aí ele diz, certamente é esse que eu vou ungir. Mas Deus falou no coração de Samuel, você está errado. Eu não olho como vê o homem. Eu não olho o exterior. Eu olho o coração. E assim, Samuel fez passar todos os filhos de Jessé às suas vezes. Passou todos os filhos ali, Abinadab, Ramá, o Eliabe, e não era nenhum desses. Samuel diz, acaso tem mais algum dos seus filhos? E ele diz, tem. Tem um que está no pasto, pastoreando as ovelhas. Então manda chamar ele. Nós não sentaremos na mesa enquanto você não trouxer ele. E quando Davi chega, Samuel então unge Davi, amando do nosso Deus. Engraçado que nessa história, né, meus irmãos? Não sei se vocês veem, parece que a história de Davi ele já começa a ser rejeitado em sua própria casa, né? Porque quando Samuel disse, traga todos os seus filhos, por que ele não foi chamar também Davi? Por que não foram colocados os oito filhos, e se não 7, diante de Samuel? Mas aí Deus escolheu Davi para pastorear aquele povo, para ser rei. Então aqui está a história de Davi, um pastor de ovelhas que se tornou rei. E se coloca agora diante desse salmo como uma ovelha, dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Será que não faltou nada para Davi? Diante todo o seu reinado, diante o tempo que ele reinou sobre Israel, Davi foi perseguido pelos da sua própria casa. Davi foi perseguido por Saul. Davi teve muitos adversários, mas Deus estava com Davi. Então por isso ele começa esse salmo dizendo, o Senhor é meu pastor. Ele se sentia apacentado pelo Senhor Jesus. E ele faz essa declaração, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas tranquilas. Que maravilha, né, meus irmãos? Davi, mesmo sendo perseguido, durante todo aquele tempo, até ele se sentar no trono, todos querendo exterminar Davi. Mas Deus era, assim como fala a palavra, Deus era com José, Deus era com Davi. E Davi sentou no trono para reinar sobre Israel. E ele continua o salmo dizendo, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando a vara foi preciso ser usada para Davi, o Senhor não mediu esforço. Quando Davi, como aquela ovelha que não está satisfeita com o seu próprio lugar, quando ele olha o lote do vizinho, e aí os olhos dele brilham.
o Senhor teve que tratar com Davi. Quando ele comete o adultério com Betseba, o Senhor teve que usar a vara dele para corrigir ele. Mas isso tudo porque Deus amava Davi, porque Deus era com ele. E um contraponto, meus irmãos, que eu quero fazer é o seguinte, porque Davi, sendo um pastor de ovelhas, ungido por Deus como rei, hoje ele se coloca nessa posição aqui como ovelha. Agora eu quero levar para outro lado agora. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu quero que vocês, se vocês descubram de que eu vou falar. Alguém que era rei foi colocado como pastor e veio aqui nessa terra como ovelha. Vocês conhecem alguém que possa se encaixar nessa pessoa? Glória a Deus, né? Aí está lá o nosso Deus, o nosso Senhor. Está lá no céu, reinando, tudo tranquilo. Davi diz, ele é o meu bom pastor. E ele diz, eu vou descer lá naquela terra, vou ser uma ovelha no meio daquele povo lá e vou ver o que acontece. E aí, irmãos, o que acontece? O Rei da Glória veio aqui a essa terra. Aí o Salmo diz, nada me faltará. Faltou alguma coisa para o Senhor Jesus quando ele chegou aqui? No Evangelho de Lucas diz que não havia lugar para ele na hospedaria. Maria deu a luz a ele numa estrebaria. Foi colocado numa manjedoura. O rei se fez pobre e habitou entre nós. Nasceu numa estrebaria, colocado numa manjedoura. Alarmado, Herodes, quando fica sabendo que alguém vai reinar no lugar dele, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E se cumpre a palavra do profeta Jeremias. Ou, assim diz o Senhor, ouve-se um grande clamor em Ramá. Raquel chorando pelos seus filhos, lamentando a morte dos seus filhos, porque já não tinha mais. O rei mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, porque foi alarmado que estava chegando o rei. Tinha nascido alguém que ia ser rei. Durante todo o seu percurso, o Senhor Jesus foi perseguido. Queriam precipitá-lo, jogando ele abismo abaixo. Satanás tentando precipitá-lo também, oferecendo as glórias desse mundo, mas ele não se sucumbiu. Grandes autoridades perseguiram o Senhor Jesus. Aquela ovelha, quando ela veio, ela tinha o dom de, onde ela passava, as outras ovelhas a seguiam. Aquelas autoridades disseram, que faremos nós? Essa ovelha está chamando muita atenção para as outras. Que faremos nós? Temos que sacrificá-la. Anás e Caifás. É necessário que uma ovelha morra. Nessa Páscoa é necessário que uma ovelha morra. Para que a paz seja trazida aqui em Jerusalém. Porque essa ovelha, ela diante deles era uma ovelha rebelde. Mas diante de Deus, uma ovelha obediente. Isaías 53, por favor, irmãos. Um rei colocado como
pastor por Davi. Ela veio a essa terra e se tornou uma ovelha. Fez o papel de ovelha, irmãos. E o que aconteceu com essa ovelha? Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha essa ovelha, irmãos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha a ovelha, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que contraste, irmãos. Um pastor que cuidava das suas ovelhas. Hoje, uma ovelha levada diante dos seus tosqueadores. Designaram-lhe a sepultura. Davi se sentia em pastos verdejantes, uma alma refrigerada. Mas com o Senhor Jesus, versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele se esvaziou. Veio aqui a essa terra, se tornou uma ovelha. Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Mas por que, irmãos? Por que ele não abriu a boca? Acho bom, eu lembro do nosso irmão Guilherme, né? O nosso irmão Guilherme também com muita propriedade, quando ele foi compartilhar, quando Jesus estava lá no Getsemane. E aí o irmão Guilherme disse assim que ele fez lá que a guarda, quando veio prender Jesus, ele falou que era muitos. E quando o Senhor Jesus, quando eles chegam lá assim,
e eles procuram por Jesus, e ele fala assim, sou eu. Todos caem. Aquela legião de soldados, tudo no chão assim, uma cena que era bonita demais, né? Todos caem. E ele fala de novo, né? Sou eu. Aqui, meus irmãos, também com uma palavra, o Senhor Jesus podia terminar com isso aqui. Tudinho. Mas ele não abriu a boca. Por causa de mim. Por causa de vocês. Ele não abriu a boca. Tudo isso para que se cumprir o versículo 11, irmãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Nós somos frutos do penoso trabalho da alma de Jesus, irmãos. E ele fica satisfeito. Embora sabendo ele que somos ovelhas que vira e mexe, fica querendo, olhando o gramado do quintal do outro, às vezes desejando aquilo que não pertence ao pasto dele. E ele conhece cada um de nós. Ele sabe de todas as coisas. E se precisar, se por acaso acontecer de cada um de nós nos desviarmos, ele virá atrás de nós, irmãos. Assim como aquele pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela outra, ele virá, porque ele nos ama. Espero que isso não aconteça, que não seja necessário isso, mas que ele sinta alegria com cada um de nós. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Graças a Deus, porque os nossos pecados, assim como no Antigo Testamento, foram colocados naquela ovelha. Hoje nós podemos nos achegar diante do Senhor, agradecidos a Ele por essa tão grande obra realizada em favor de cada um de nós. Então, nessa manhã, meus irmãos, não sejamos ovelhas rebeldes, né? Mas sejamos ovelhas que o nosso Senhor, nosso bom pastor, se satisfaça com a vida de cada um de nós. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que o nosso Senhor Jesus, que nós tenhamos essa certeza, assim como o nosso irmão compartilhou, que esse salmo, ele não é um salmo para pedir, mas é um salmo para declararmos que o Senhor é o nosso bom pastor. E o que depender dele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não precisaremos temer, porque ele está conosco. Aleluia, irmãos. Deus abençoe. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo teu imenso amor, por ter vindo aqui a essa terra e morrer por cada um de nós. Receba a nossa gratidão. Não merecíamos, ó Deus, mas não é por merecimento, é por graça. E a graça do Senhor alcançou cada um de nós. Nessa manhã, ó Deus, queremos ser fortalecidos ao comermos esse pão. Queremos ser fortalecidos, Senhor, ao tomarmos esse cálice. Agradecidos e sabedores que o Senhor é o nosso bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor
para todos sempre. Aleluia.